Todas as vezes que você tiver a oportunidade de se vestir com a melhor roupa, colocar o melhor perfume, você mulher o melhor batom, a melhor maquiagem, faça. Porque você não vai estar fazendo para o outro, você vai estar fazendo para si mesmo, para si mesmo. E a única forma que eu tenho, e a única maneira que eu tenho de transbordar na vida de alguém é quando o meu cálice, é quando eu estou cheio, né? Tem uma frase que diz o seguinte: a boca fala do que está cheio o coração. E talvez o teu coração esteja cheio de coisas que tem machucado pessoas pelo caminho. Você tem dito coisas que talvez não condiz com aquilo que você é, e as pessoas olham e falam: nossa, mas fulano está diferente. E aí é claro, nós temos que mudar, sim, mas que seja uma mudança positiva. E mudar positivamente nem sempre significa que você vai dizer sim para tudo e para todo mundo. Dizer não também faz parte. Boa noite, eu vou esperar a galera entrar aí pra gente falar a respeito de algumas coisas nessa live surpresa. Então vou aguardando o pessoal entrando. Boa noite para você que vai assistir essa live agora. Eu vou ser muito breve na minha fala. Boa noite também às pessoas que vão assistir essa live de madrugada. E enfim, a todas as pessoas que vão ter a oportunidade de acessar, na realidade, os vários níveis de conhecimento que a gente vai falando aqui ao longo da semana. Na verdade, eu estava planejando entrar amanhã para fazer uma live um pouco mais extensa, mas devido aos compromissos que eu vou ter de amanhã até domingo, a live provavelmente vai ficar para segunda-feira, uma live mais extensa. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos vocês que acompanham o meu trabalho. E hoje eu quero só trazer uma reflexão, né? Para que a gente comece a já tratar dos assuntos que nós vamos falar ao longo aí. Quem me conhece sabe, a minha empresa FM Treinamentos vai sediar um treinamento no dia 25 de fevereiro. Então vai ser um treinamento fantástico. Você que ainda não se inscreveu, aproveita a oportunidade. O treinamento é completamente gratuito. Nós estaremos lá 2 dias, tá? Então a saidinha ali de carnaval, dia 25, e dia 11 de março é o segundo módulo. Então você que quer buscar autoconhecimento, você que quer entender como é que você pode fazer gestão das suas emoções, fica aí o convite para que você tenha a oportunidade de acessar esse nível de conhecimento, enfim, esse conteúdo que literalmente eu tenho certeza que vai fazer a diferença para a vida de vocês. Aliás, para a nossa vida, né? Porque eu falo que eu aprendo muito todas as vezes que eu ensino, e quando eu sento para aprender também eu consigo absorver bastante. Então é sobre isso. À medida que nós buscamos conhecimento, é a oportunidade que nós temos de avançar, enfim, e estamos aqui para isso. Claudinha tá dando olá, boa noite, Claudinha, boa noite, Lojão das Pratas, o Jeff, a Gláucia também está com a gente, que é a nossa querida. Enfim, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero só compartilhar com vocês uma frase que eu estava lendo no dia de hoje, e eu quero trazer essa reflexão para nós que estamos aqui na rede. Então, para você que está vendo agora, para você que vai ver daqui a pouco, para quem vai ver de madrugada, ou para quem vai ver amanhã de manhã cedinho, fique com essa reflexão. E a frase diz o seguinte: não há nada que seja bom ou mal em si mesmo. O pensamento é que faz com que assim seja. Vou repetir a frase. Não há nada que seja bom ou mal em si mesmo. O pensamento é que faz com que assim seja. A Claudinha está falando, fala mais sobre a data. Eu vou falar, Claudinha, daqui a pouquinho, tá? Bom, gente, vamos lá. Quando nós falamos sobre bom ou mal, algo bom ou algo ruim, melhor dizendo, nós estamos falando
da capacidade cognitiva que nós temos a oportunidade de ter, né? Ou seja, significa que todas as vezes que você acessa qualquer nível de conhecimento ou que você tem uma ação determinada, isso de fato parte de um princípio, ou seja, de um pensamento. Eu quero trazer uma reflexão, por exemplo, quando você está chateado com algo. É muito tendência do ser humano, todas as vezes que se chateia com alguma coisa, ficar recluso, né? A gente não quer conversar, a gente não quer falar, a gente não quer expressar e muitas das vezes a gente guarda. E aí quando a pessoa pergunta, aconteceu alguma coisa? É tendência que nós deixemos de falar realmente aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, até porque muitas das vezes a gente não conseguiu, ao longo desse processo, digerir aquela notícia, ou aquela fala, ou aquela informação, enfim. Mas eu quero trazer para você uma tomada de consciência nessa noite que talvez você possa não mudar o passado, mas hoje a vida te dá a oportunidade de literalmente você procurar entender como será o seu futuro daqui para frente. E quando eu falo sobre bem ou mal, eu digo sempre o seguinte: quem planta alguma coisa, colhe alguma coisa. Quem não planta nada, obviamente que não vai colher nada. Então eu quero trazer para você a reflexão do seguinte: se você sabe e se você entende que você precisa colher alguma coisa, você precisa de fato estar preocupado com aquilo que você está plantando. E aí começa essa reflexão da seguinte maneira: tudo entra por onde? Pelos olhos. Eu costumo sempre dizer que os olhos é a janela da alma. E pelos olhos ser a janela da alma, é natural que tudo aquilo que nós temos oportunidade de ver, de alguma forma, a gente absorve ou a gente de alguma forma visualiza e cria determinado sentimento. Então é super válido que nós tomemos consciência de que talvez o futuro você não consiga, o passado você não consiga mudar, mas que o teu futuro será pautado partindo do seguinte princípio: sobre quais escolhas você escolhe fazer hoje. Eu costumo sempre dizer, inclusive eu tenho essa frase gravada numa das minhas xícaras, de que escolher é uma escolha e não escolher também é uma escolha. Então eu quero trazer para você a reflexão do seguinte: quais escolhas você tem feito? Será que as escolhas que você tem feito hoje, e quando eu falo de escolhas, eu não digo só da tua vida pessoal, eu não digo só da tua vida financeira, eu não digo só dos seus relacionamentos, mas de uma forma como um todo. Se você tivesse a oportunidade de fazer hoje um balanço de tudo que você viveu até hoje, esse saldo seria positivo ou você estaria devendo alguma coisa para o seu passado? E aí eu costumo sempre dizer o seguinte, que nós precisamos ver o passado e conduzir o nosso presente como um GPS, né? Por exemplo, todas as vezes que o GPS te coloca numa rua errada, ele não pergunta para você se você quer recalcular a rota, né? Ele simplesmente recalcula a rota e faz com que você entre no trecho e no eixo que você precisa seguir. E o que eu quero dizer com essa metáfora, né, do Waze ou de qualquer que seja o GPS? Talvez na tua vida algumas escolhas que você fez não tem como você voltar atrás, mas você pode recalcular a rota, você pode recalcular os seus pensamentos, você pode literalmente pensar com quais pessoas você vai se conectar. Será que essas pessoas que você vai se conectar te levarão para mais próximo do seu destino ou te conduzirão até onde você precisa chegar? Se a resposta for sim, eu quero dizer muito bem, você está indo muito bem, você está no caminho certo. Mas se porventura você olha e fala, eu preciso pensar. E o preciso pensar é justamente o período que você tem para recalcular a rota, para olhar os passos que você tem dado e talvez se porventura você em algum momento acredita que está fora do trilho, fora do eixo, fora do caminho, é nesse momento de tomada de consciência
que a gente tenha a oportunidade de recalcular e é claro que tudo na vida serve para nós como experiência. Eu costumo sempre dizer que até aquelas pessoas não tão boas que cruzaram o teu caminho, que passaram pela tua vida, que de alguma forma foram contribuição para que você fosse diferente do que você é hoje, né? Porque às vezes, por exemplo, hoje nós estava conversando com uma moça sobre os casos de racismo, né? Que é uma das coisas que mais choca, mas qual é a tomada de consciência que eu tenho quando eu lido com isso, né? E aí nós estávamos falando a respeito disso. Ela falou, olha, todas as vezes que fala sobre o racismo, isso me machuca muito. E aí é claro que a gente sabe que todas as vezes que algo nos toca, é porque de fato nós tivemos a oportunidade de vivenciar nesse caso específico. Mas é interessante que, por exemplo, quando nós falamos sobre a pessoa com deficiência, por exemplo, eu particularmente não sou deficiente, mas eu tenho empatia com a causa, eu luto pela causa, porque eu entendo que uma cidade acessível para pessoa com deficiência vai ser uma cidade acessível para todos, para o idoso, para a mulher grávida, para a pessoa que é reclusa, de alguma forma tem algum tipo de deficiência, e isso eu trago metaforicamente para a nossa vida cotidiana, né? E aí, o que você precisa pensar é quais são as escolhas que eu não fiz e que eu preciso fazer, ou quais escolhas que eu estou fazendo que eu preciso dar uma atenção. Tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: tudo aquilo, guarda o que eu vou dizer, tudo aquilo que você deixa de dar atenção vai se perdendo. Então, qual área da tua vida ou quais áreas da tua vida que você não está dando atenção, que você está vendo, embora? Seu relacionamento, seu casamento, seu emprego, as suas escolhas, as amizades que talvez eram bacanas, eram legais. E aí é claro, gente, todas as vezes que a gente fala alguma coisa que de alguma forma te choca, é literalmente para que você tome consciência de quais escolhas você não fez que você precisa fazer. Quais caminhos você tem trilhado e que se esses caminhos têm te feito evoluir ou não. Fica a dica para você, fica a reflexão para você. Se você tem pensamentos bons de evolução e você dorme com esses pensamentos, a probabilidade, segundo o Dr. Joseph Murphy, que é um cientista, um estudioso que fala sobre o poder do subconsciente, ele diz o seguinte: se você acredita que algo vai acontecer ou se você projeta, isso fica guardado no teu subconsciente. Então qual é a projeção que você tem feito para a tua vida? Será que você tem conseguido olhar além do seu umbigo? Será que você tem olhado para o outro com empatia? Eu acho interessante, eu gosto muito de ler a Bíblia porque a Bíblia traz várias metáforas interessantes. E dentro dessa metáfora tem um trecho que diz o seguinte, que você tem que amar o teu próximo como a você mesmo. Aí é que entra a preocupação. Será que você está se amando? Será que você está se valorizando? Porque partindo desse princípio de amar o teu próximo como a você mesmo, eu preciso tomar consciência e preciso me preocupar da forma que eu estou me amando. Engraçado que eu tenho uma paciente que eu atendo e que ela fala o seguinte, ela diz: olha, Felipe, eu consigo fazer tudo para os outros, mas não consigo fazer para mim. Eu presenteio o outro, eu beijo o outro, eu abraço o outro. Você consegue se beijar? Claro que eu consigo. Se eu pegar a minha pele, eu consigo beijar a mim mesmo. E isso não tira de mim a responsabilidade de abraçar as outras pessoas. Mas o que eu quero trazer para você é que você tem que se amar a ponto desse amor transbordar, porque se eu consigo me dedicar ao outro, fazer tudo para o outro, me doar ao outro e não consigo olhar para mim mesmo e entender que eu preciso de amor, que eu preciso de carinho, que eu preciso de atenção, que eu também preciso de companheirismo, que eu também preciso de abraço, que tem hora que eu preciso gritar e eu também grito e é natural.
porque eu preciso expressar aquilo que eu estou sentindo. E muitas das vezes a gente se abstém, né? Muitas das vezes a gente se fecha para as expressões, para as vulnerabilidades que nós temos no nosso cotidiano, e isso vai fazendo o quê? Com que desencadeie ansiedade, crise de ansiedade, crise de pânico, desespero, enfim. E tudo isso vai fazendo com que vire uma avalanche de tantas outras coisas. Então, novamente, eu questiono você que está aí me assistindo. O que você não fez que você precisa fazer? Não adianta você querer cuidar do outro e não olhar para dentro de si. Porque se você não é capaz de cuidar de você mesmo, como que você vai ser capaz de cuidar de outras pessoas? Se você não olha para dentro de você e não se ama a ponto de transbordar para que esse amor consiga transpor para outros lugares e para outras pessoas, como que você vai ser capaz de amar o outro, de transbordar no outro? Eu costumo sempre falar para os meus alunos o seguinte: a gente só consegue doar para o outro aquilo que a gente tem. Quem tem conhecimento, doa conhecimento. Quem tem expertise, doa expertise. Quem tem temperança, doa temperança. E você está doando o que para você mesmo? Será que você já parou para se olhar no espelho e dizer o quanto você é importante? E que sorte! Eu publiquei uma frase essa semana que dizia o seguinte: as pessoas que deixam a tua amizade, elas não estão perdendo só uma amizade, elas estão perdendo um bem maior. Porque quando você tem a oportunidade de cultivar amizade, e tem um outro trecho bíblico que diz o seguinte: aquele que encontra um amigo, esse encontra um tesouro. Então, quem são os tesouros que talvez você está deixando se perder? Lembra do que eu falei agora há pouco? E para você que está chegando agora, eu vou repetir a frase: tudo aquilo que você deixa de dar atenção, aos poucos vai se desfazendo. E isso é para a vida, gente. Nós precisamos observar o quanto literalmente eu tenho olhado para mim, o quanto literalmente eu tenho me amado, me honrado, me respeitado, o quanto literalmente eu tenho me reconhecido. E eu digo sempre o seguinte: sabe de que forma que as pessoas vão te ver? Exatamente da forma que você se vê. Se você olhar e falar: não sou ninguém, eu sou um lixo, eu sou um merda, eu não vou conseguir nada, eu sinto muito em trazer essa informação para você, essa notícia para você. Se é dessa forma que você se vê, a tua vida vai ser assim. Mas não é sobre isso que eu quero falar. É sobre a oportunidade que você tem de fazer novas escolhas hoje para que você consiga mudar o teu futuro amanhã. Ou daqui a pouquinho, né? Porque o agora, esse é o tempo presente, mas daqui a pouco ele já será passado. E aí eu preciso parar para pensar em quais serão a visão ou as escolhas que eu vou fazer hoje no momento presente e quais impactos, seja positivo ou não, terão na minha vida. Então, não é sobre o que você vai colher só, mas é exatamente sobre o que você nesse momento presente está escolhendo plantar. Eu costumo sempre dizer que não adianta você plantar mamão e querer colher chuchu. Não adianta você querer plantar figo e colher ameixa, porque não vai dar. Então, eu costumo sempre falar que algumas pessoas que estão ao nosso redor, que estão entrelaçadas na nossa vida, seja relacionamento ou não, ou que de alguma forma você observa, até naquela pessoa que talvez você fala: aquela pessoa é uma pedra no meu sapato. Talvez ela tenha alguma chave que você precisa para abrir algum portal. Eu tenho uma aluna, uma coach, que participa de um grupo, e é interessante que ela tem uma pedrinha no sapato de alguém que também participa. E aí é interessante, gente, porque talvez ali tenha uma chave. Ali tem alguma coisa que a pessoa precisa aprender. E lembre-se sempre de se lembrar e de nunca mais se esquecer que até aquelas pessoas que de alguma forma fizeram você se sentir um fiasco, um nada,
Elas te ensinaram alguma coisa. E talvez se até hoje você não tomou consciência, eu vou falar para você agora. Elas te ensinaram a como não ser. E se você parou aqui nessa live, talvez seja porque você precisa ouvir isso. De que você tem que se valorizar, de que você tem que olhar para você, de que você tem que todos os dias, e quando eu digo todos os dias, gente, é interessante isso porque a gente sabe que nem todos os dias a gente coloca uma roupa que é harmônica, que vai nos trazer um bem-estar, mas a gente coloca, tá tudo bem, mas todas as vezes que você tiver a oportunidade de se vestir com a melhor roupa, colocar o melhor perfume, você mulher o melhor batom, a melhor maquiagem, faça, porque você não vai estar fazendo para o outro, você vai estar fazendo para si mesmo, para si mesmo. E a única forma que eu tenho, e a única maneira que eu tenho de transbordar na vida de alguém é quando o meu cálice, é quando eu estou cheio, né? Tem uma frase que diz o seguinte: a boca fala do que está cheio o coração, e talvez o teu coração esteja cheio de coisas que tem machucado pessoas pelo caminho. Você tem dito coisas que talvez não condiz com aquilo que você é, e as pessoas olham e falam: nossa, mas fulano está diferente. E aí é claro, nós temos que mudar, sim, mas que seja uma mudança positiva. E mudar positivamente nem sempre significa que você vai dizer sim para tudo e para todo mundo. Dizer não também faz parte. Quantos nãos você já levou na vida? Quantas vezes você encontrou pessoas que disseram: olha, eu não sei se vale a pena você investir nisso não, porque não sei se vai dar certo. Só que eu acredito também que se você não tentar, se você não dar um novo passo, se você não escolher ter uma visão diferente da que você tem hoje, talvez você esteja fadado ao fracasso, talvez você permaneça estagnado no mesmo lugar, e as pessoas que estão buscando conhecimento estejam evoluindo. Eu falo sempre o seguinte: todas as vezes que você tem oportunidade de buscar uma evolução, você está anos-luz na frente daquelas pessoas que não estão buscando nada, que vivem reclamando da vida, que falam: ó céus, ó vida, que só trabalha, mas não consegue ver a cor do dinheiro. E dinheiro é uma energia que está relacionada a merecimento. Tem pessoas que só merecem trabalhar. E acredite, trabalha e vive mais duro que um coco. O que é pior. Agora, quando você entende, quando você se conecta com a energia do dinheiro, tudo flui de uma forma muito leve, muito tranquila, muito próspera. E é muito interessante que às vezes eu tenho oportunidade de trabalhar com alunos que diz o seguinte: olha, eu ganho um salário mínimo. E quem ganha um salário mínimo não pode gastar 2, né, gente? Isso é natural. Os economistas dizem que todo salário que a gente ganha, minimamente nós temos que guardar 30% de determinado valor, para que você tenha um fundo de pensão, uma reserva, e aí você dá o nome que você quiser. Mas eu quero trazer essa metáfora para a vida. Será que você está passando as coisas mais no cartão de crédito do que no débito? Se você está passando as coisas da vida mais no crédito, significa que você está com um saldo devedor. Então você está devendo para você mesmo, você está devendo para a tua capacidade, você está se auto-sabotando, você está se julgando demais, e talvez faça sentido você fazer como a lente deste celular que está me projetando para você aí na sua casa. Talvez você só precise fazer alguns ajustes. E lembra do que eu falei agora há pouco? Talvez aquelas pessoas que são uma pedra no teu sapato tenham alguma chave que você precisa observar para poder acessar outros níveis de alguma coisa que você precisa. Então, olha para você. Como que está o teu autoconhecimento? Como que está a tua busca por aquilo que você acha ideal? Ou será que você está fazendo, está só existindo? Eu costumo sempre falar que eu não aceito passar por essa vida abatido. Qual é o teu propósito? Qual é a tua missão? Qual é o teu legado? Se você ainda não sabe, não descobriu, observe as pessoas.
porque elas sempre estão nos entregando acessos. Eu costumo sempre dizer que nunca houve tantas pessoas que pudessem disseminar tantas informações quanto na sociedade atual. Só que é necessário que nós tomemos muito cuidado, porque existe algo, chamado filtro. E o que é o filtro? O filtro nada mais é do que a minha capacidade de pensar, de imaginar, de observar e de, a partir dali, fazer as minhas escolhas. E as tuas escolhas vão dizer exatamente qual é o seu destino. Então, eu vou ficando por aqui com essa reflexão sobre quais escolhas você tem feito. E agora eu vou falar para você sobre um evento que vai acontecer lá no Céu Caminho do Mar, no dia 25 de fevereiro, saidinha ali de carnaval. Nós iremos ministrar um treinamento, uma formação em inteligência emocional, tá? Serão 2 módulos. O módulo 1 começa no dia 25 às 8 horas da manhã e termina às 1 hora da tarde. E o segundo módulo acontecerá no dia 11 de março, terá início às 8 da manhã e a formatura à 1 da tarde. Então você que quer acessar outros níveis de conhecimento, quer saber sobre como fazer gestão das suas emoções, sobre como lidar com as intempéries da vida, sobre como gerenciar suas emoções, não é porque a gente não controla, tá, gente? Se você ouviu alguém dizer que você controla a emoção, é tudo mentira, isso é balela, tá? A emoção você consegue fazer a gestão dela, é você que consegue filtrar se eu vou te dizer algo, isso vai fazer sentido para você ou se não vai fazer sentido. Então, para você que ainda não se inscreveu, o link está lá na minha bio, tá? Você entra lá, tem um formulário que você vai preencher. Nós iremos colocar você num grupo de WhatsApp e nesse grupo serão disseminadas todas as informações de tudo que vai acontecer no dia 25, que é o primeiro módulo de inteligência emocional, e no dia 11 de março, que é o segundo módulo e já a formatura, onde nós entregaremos o certificado. E de fato, a minha missão de vida, o meu propósito é fazer a diferença na vida das pessoas através do autoconhecimento, trazendo clareza segundo aquilo que a ciência nos traz. Olha o que a Claudinha tá perguntando aqui. Tem alguma taxa? Não tem taxa nenhuma. É um treinamento completamente ofertado pela FM Treinamentos, que é a minha empresa de treinamento. Então a minha empresa está cedendo esse treinamento completamente gratuito. Então entra lá, se inscreve. Assim que você entrar no formulário, estarão todas as informações disponíveis. E se você tiver alguma dúvida, pode me mandar aqui um direct que eu vou estar aqui prontinho para te responder, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Lembre-se sempre de se lembrar e de nunca mais se esquecer, como diz José Roberto Marques, meu mentor, que é no veneno que está o antídoto. Um beijo no coração de vocês, uma boa noite. E na segunda-feira, como esse final de semana eu tenho muitos compromissos, na segunda-feira a gente volta com uma live quentinha, fresquinha para vocês, falando sobre algum assunto. E se você tiver alguma sugestão sobre o que você tem curiosidade, sobre o que você quer saber, é claro que se for algum assunto que eu não tenho, que eu não domine, eu vou trazer um profissional aqui que fale sobre esse assunto e a gente vai, de fato, passar para o próximo nível. Pare para pensar e reflita a respeito do que você tem transbordado. Será que você tem sido um agente de paz ou será que você tem feito da vida das pessoas uma guerra? Pense e reflite a respeito. Eu vou ficando por aqui. Tchau.